Nossa missão é celebrar a Deus com excelência. Nos relacionar com amor. E multiplicar a mensagem de Jesus Cristo sob o poder do Espírito Santo. Promessa Taubaté. Somos igreja. Somos família. Uma boa tarde a todos, na paz do Senhor Jesus. Nós vamos iniciar neste momento o nosso culto ao vivo, presencial aqui com todos os irmãos aqui também. E vamos todos juntos exaltar, bendizer o nome do Senhor. Quero te convidar a ficar em pé. Nós vamos dar continuidade à série de mensagens. A mensagem de hoje, melhor lugar. Então, se alegre. Esteja sabendo que você está no melhor lugar. É na presença do Senhor, na casa de Deus, na presença do Deus vivo. E nós vamos juntos exaltar a este Deus que é maravilhoso. Vou te alegrar, Senhor, ao nosso Deus que é santo, ao Deus maravilhoso, que é digno, que é o Cordeiro. A Ele nós vamos prestar o nosso culto. Aleluia. Perante os homens, perante tudo, quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, coração bater ao meu. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Te amo. Te adoro, me prostro pra te adorar, te alegrar. Te amo, te adoro, me prostro pra te adorar, te alegrar. Te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor.
glórias ao nosso Deus que é santo. Aleluia, Jesus. Queremos bendizer ao nosso Senhor. Glória a Deus. Tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor, seguirei teus caminhos, te amarei pra sempre. Ele é o meu Senhor, Ele é o louvo, Ele é o Rei que é digno. E eu danço, me prostro diante de ti. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço, me prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor, seguirei teus caminhos, te amarei pra sempre. E eu canto e louvo, Ele é o Rei que é digno. E eu danço, me prostro diante de ti. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço, me prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Aleluia, declare ao Senhor. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emanuel, é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vive está, Ele ressurgiu, sempre reinará, sempre existiu. Ele é o Alfa e o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Jesus, maravilhoso nosso Senhor. E o que não fazer então? O como não prestarmos o nosso culto a Deus
Como não louvar a Ele? Como não entregar a nossa vida a esse Deus? Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em Ti. Você acabou de cantar isso? Viva para o Senhor, entregue seu louvor a Ele nesta tarde. E cante conosco este louvor, Hosana. Hosana nas alturas, que possamos nos juntar aos anjos no céu, que dizem constantemente, santo, santo é o teu nome, que possamos aqui entregar o nosso culto, o nosso melhor, da nossa adoração que viemos trazer ao Senhor nesta noite, nesta tarde, neste final de tarde, início de noite, que possamos entregar o nosso melhor para o nosso Deus. Hosana a quem me libertou, Hosana a Cristo que me salvou. Hosana, sou livre, posso adorar. Hosana, sua morte me faz cantar. O véu se rasgou e hoje eu posso adorar. Levantar minhas mãos e poder te tocar. O pecado não pode me acusar. Sou livre, Hosana, vivo estar. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Hosana a quem me libertou, Hosana a Cristo que me salvou. Hosana, sou livre, posso adorar. Hosana, sua morte me faz cantar. O véu se rasgou, hoje eu posso adorar. Levantar minhas mãos e poder te tocar. O pecado não pode me acusar. Sou livre, Hosana, vivo estar. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, exaltado pra sempre. Hosana, honra e glória, pois digno tu és. Hosana nas alturas. Hosana, exaltado pra sempre. Hosana, honra e glória, pois digno tu és. Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. Glórias a Jesus. Algumas palavras, elas se adaptaram ao nosso idioma
por conta de terem sido pronunciadas em ocasiões históricas. O livro de Mateus descreve a entrada de Jesus em Jerusalém, montado num jumentinho, e quando Jesus adentra naquela cidade, a Bíblia diz que uma multidão o saúda, pronunciando as seguintes palavras: Hosanas, Hosanas, Hosanas ao que vem em nome do Senhor. A palavra Hosana é uma pronúncia de exaltação a Deus. A palavra Hosana é pronunciada com referência àquele que foi enviado dos céus para salvar os homens. Hoje, 2000 anos depois, nós podemos rememorar esse episódio, imaginando Jesus adentrando e sendo saudado por nós, onde podemos dizer: Hosanas, Hosanas, Hosanas nas alturas, bendito o nome do Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas, Hosana, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana, 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 Hosana nas alturas. Se você puder, ouça a minha oração. Pai de amor e de graça, nós te louvamos e te exaltamos. É tão bom participar de um momento como esse. É uma oportunidade ímpar, impagável, inegociável. E desde já, meu Senhor, juntamente com os meus irmãos, sejam aqueles que estão aqui em Taubaté comigo ou nos assistindo, dos mais diversos lugares do país, quiçá do mundo. Sabemos o quanto isso é maravilhoso, porque aqui nós temos a certeza que a Tua presença é verdadeiramente real. Não se trata de um produto da nossa imaginação. Nós estamos aqui porque existe um Deus que nos ama e se faz presente. E de alguma maneira, pela nossa fé, nós queremos tateá-lo. De alguma forma queremos tocá-lo, queremos senti-lo. Venha sobre nós, Senhor, em nome de Jesus te pedimos que possamos ser tocados, que possamos ser curados, que possamos ser consolados, transformados pelo Teu poder, na autoridade do Teu Filho Jesus. Que os céus recebam a nossa adoração, e que os anjos entoem louvores com a gente, e o Senhor prepare uma palavra que nos alimente espiritualmente e nos faça crescer em estatura e graça diante do Senhor, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus, amém. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus. Por favor, se assentem, por gentileza. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar vocês a abrirem a Bíblia, ou acessá-la, ou acompanhar, conforme vai ser apresentado no telão da igreja, na televisão da nossa congregação. Você de casa vai poder acompanhar a leitura também. Iremos conversar sobre o último tema da série de Mensagem Melhor Lugar,
intitulado Nada é mais importante. Nada é mais importante. Nós vamos fazer a leitura bíblica no Salmo de número 27, versículo 4 até o 6. Salmo de número 27, versículo 4 até o 6. Diz assim a palavra de Deus: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Você possui ou possuiu algum objeto que, por conta do valor sentimental, jamais seria negociado? Coisas que você não abriria a mão de modo algum. Um vestido, uma calça comprida, um relógio, um brinco, uma bicicleta. Você consegue puxar da sua memória algo que você possua ou possuiu de valor inestimável? Isso costuma acontecer quando encontramos algo de extrema relevância. Algo tão relevante que dinheiro algum do mundo seria capaz de comprar. Porque quando identificamos coisas consideradas por nós preciosas, nós entendemos que nada, absolutamente nada, é mais importante. Esse é o sentimento de quem escreveu o Salmo 27. Alguém que considerou a busca pelo Senhor na sua casa como um propósito de vida. Eu não sei se você que me ouve é uma pessoa de planejar o futuro. E não estou fazendo uma crítica a ninguém. Estou tentando fazer você pensar que tipo de personalidade você possui. Existem indivíduos que vivem o hoje, que não se preocupam com o domingo, com a segunda, nem muito menos com os anos que estão por vir. Existem pessoas que são diferentes, que planejam absolutamente tudo. Podem até ser frustradas, mas planejam o tempo da gravidez, planejam o tempo da velhice. Eu já ouvi pessoas me dizerem que sabiam até onde iam morar quando se aposentassem. Qual é o teu propósito de vida? Independente se você tem ou não, quem escreveu o Salmo 27 tinha propósito de vida. Ele diz no versículo 4, uma coisa peço ao Senhor, é o seu propósito dele, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida,
para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Quem escreveu o Salmo 27 tinha um objetivo muito claro, que ia além daquilo que essa terra pode oferecer. Quem escreveu o Salmo 27 tinha apenas um objetivo na sua vida: viver na casa do Senhor. É por isso que a gente tem muito a aprender com este homem, com este escritor. A gente pode fazer uma conexão sobre o que ele nos ensina, sobre as nossas relações de convívio em ambientes como esse. Ambientes de celebração, ambientes de canções, de orações e de aprendizado da palavra. E o escritor do Salmo 27, ele nos ensina uma grande verdade que está implícita nas suas palavras. Uma delas é a seguinte: buscar ao Senhor na sua casa nos faz crescer. Será que vocês podem me ajudar? Repetindo, porque eu aprendi que a repetição é didática e pedagógica. Vocês podem, por favor, repetir no 3? 1, 2, 3. Provavelmente, essa passagem bíblica foi escrita pelo rei Davi, um personagem importantíssimo das Escrituras, aquele que derrubou Golias, quando ainda não tinha assumido o trono. Davi, quando está compondo essa canção, vivia um momento crítico da sua história, porque a própria passagem bíblica nos revela que ele estava sob forte tensão, por conta de uma perseguição bélica. Sabe aquele tempo onde você está sendo combatido de todas as formas? Onde você se sente ameaçado, pressionado, seja no trabalho, na faculdade, na escola, em casa. Você se sente sufocado e enxerga um monte de inimigo tramando contra você. Você não é o único que vive situações como essas. Davi, nesse tempo que escreveu o Salmo, ele se sentia assim. E é muito importante a gente compreender o pano de fundo histórico do texto sagrado, porque apesar da Bíblia ser um livro atemporal e universal, podendo ser aplicada a qualquer época e em qualquer parte do universo, em qualquer parte do mundo, quando o texto das Escrituras foi escrito, algo estava acontecendo. A Bíblia é um livro divino humano, tem inspiração dos céus, mas foi escrita num determinado contexto de seres humanos, de pessoas comuns, como eu e vocês. E isso é bem bacana, porque isso faz a gente se identificar com a palavra. A palavra diz respeito a realidades comuns do dia a dia. E Davi, nesse momento da sua vida, estava aflito, principalmente porque não tinha como frequentar o lugar onde Deus era adorado pelos seus compatriotas. Até então, o templo de Jerusalém não tinha sido construído. Quem construiu o templo foi o filho de Davi, Salomão. Davi, enquanto esteve em vida, adorava a Deus no lugar chamado tabernáculo, muitas vezes citado no Antigo Testamento, inclusive nessa passagem bíblica. Era uma grande barraca no meio do deserto. Nessa barraca os israelitas iam, sobretudo no dia de sábado, para cantarem louvores a Deus. Eles iam para esse grande barracão,
a fim de orar uns com os outros e para ouvir a palavra. Davi carregava esse hábito. Segundo a palavra do Senhor, ele fazia parte do ministério de música. Ele era um arpista, um tocador de instrumento de cordas. Ele amava frequentar lugares como esse. Ele amava adorar com outras pessoas, isso mesmo. Porque temos aprendido nessa série que não basta adorar a Deus sozinho. E você que está em casa tem que entender muito bem isso que eu estou falando. Porque nos dias atuais, embora o número de evangélicos tenha crescido exponencialmente, principalmente no Brasil, a religião evangélica que mais cresce, curiosamente, chama-se religião dos desigrejados. São evangélicos que não fazem parte de igreja alguma, que por si só entenderam que é possível adorar a Deus na solitude. Eu preciso repetir isso muitas e muitas vezes, vocês vão me ouvir falando isso a vida inteira. Afinal de contas, os índices de crescimento relacionados ao evangélico abarcam pessoas assim. Pessoas que acreditam que não precisam frequentar uma igreja. É preciso lembrar que foi Jesus quem fundou a igreja, para que as pessoas pudessem buscá-lo num movimento coletivo. Não podemos adorar a Deus sozinhos, ainda que seja legítimo momentos a sós com Deus em nossa casa. Precisamos fazer parte de um corpo. É assim que Jesus chama a igreja, corpo de Cristo. Precisamos fazer parte de uma comunidade. Nenhum personagem bíblico jamais deixou de pertencer a um ajuntamento, deixou de adorar a Deus na coletividade. Davi estava distante do tabernáculo, estava sendo perseguido, e por força da necessidade, ele não podia frequentar o tabernáculo, provavelmente porque sua vida corria perigo. E se ele fosse para o tabernáculo, ele transformaria o ambiente de adoração num verdadeiro campo de batalha, literalmente. Então, para proteger os seus compatriotas, ele não podia frequentar o tabernáculo. À distância, o texto indica uma certa saudade que o seu coração alimentava por estar na presença de Deus, ladeado dos irmãos. Quando você não frequenta um lugar como esse, como é que o seu coração reage? Você sente falta? Você sente falta de adorar a Deus com outras pessoas? Se você não sente saudades desse movimento, você ainda não entendeu o que é uma adoração que agrada o coração do Pai. Porque Deus quer que a gente o adore em comunhão com outros irmãos. 1 de João, um dos homens que andou com Jesus, o apóstolo João, declarou: se quisermos ter comunhão com Deus, temos que ter comunhão com os irmãos. Isso aqui é comunhão. Mas para Davi seria um desafio pensar em ter comunhão, porque ele vivia sob forte aflição. Ele estava sendo ameaçado. E ele vai orar a Deus, e na oração, é fantástico isso. Eu fico imaginando quem ouviu pela primeira vez esse homem se expressar assim diante de Deus. Porque, para ser sincero, para nós hoje em dia, isso aqui é uma poesia linda. Mas para quem via Davi escondido, com receio de morrer, fazendo um pedido a Deus desse modo, soaria pelo menos estranho. Porque Davi diz assim: Deus, na minha oração, eu peço apenas uma coisa. Certamente as pessoas pensariam: ele vai pedir livramento, ele vai pedir vitória contra os seus inimigos. Não! Davi tem propósito de vida. A prioridade de Davi é espiritual. Ele diz: eu quero apenas uma coisa: morar na casa do Senhor. Ele quer morar na casa do Senhor.
Nas suas palavras, ele explica por que era tão importante estar na casa de Deus. Ele explica, o texto é autoexplicativo. Para que eu possa contemplar a beleza do rosto do Senhor. Davi é um homem apaixonado por esse momento. Ele acha esse momento lindo. Ele descreve como algo belo. Mas ele diz, também para meditar no seu santo templo. A palavra meditar, depende da medida que você estiver acompanhando, pode ser substituída como aprender. Davi entende que a casa de Deus é lugar de evolução, lugar de aprendizado. E olha que nós estamos falando aqui de um camarada culto. Era um estadista, era um rei. Um homem que certamente frequentava lugares de alto nível acadêmico. Era um homem polido na ciência dos homens. Davi também era um teólogo. Até porque, se não fosse um homem que conhecia a Deus, suas palavras não estariam inseridas na Bíblia. Mas mesmo assim, Davi sente saudades de aprender. E sabe o que isso nos revela? Que quanto mais conhecemos Deus, mais desejamos conhecê-lo. Parece meio redundante, mas é isso mesmo. Quanto mais conhecemos Deus, maior é o nosso desejo de conhecê-lo. O apóstolo Paulo diz que nós conhecemos em parte. Isto significa que nós precisamos conhecer cada dia um pouco mais de Deus. Foi esse mesmo apóstolo que, quando escreveu a segunda carta a Timóteo, um dos seus discípulos, o apóstolo Paulo estava literalmente no corredor da morte, porque ele estava vivendo os seus últimos dias. Ele tinha sido condenado à decapitação, o seu pescoço seria cortado. Isso simplesmente porque ele anunciava a palavra de Deus. E Paulo escreve uma última carta. Pensa comigo aqui, viaje na história. Se você soubesse que a data da sua morte estava marcada, agendada, e você tivesse a oportunidade de escrever suas últimas palavras, o que você diria? Para quem você escreveria? O que você pediria? Quais seriam os seus últimos pedidos? É só ler a segunda carta de Paulo a Timóteo. Sabe o que ele diz para Timóteo? Timóteo, quando vieres aqui, por favor, traga uma capa, indicando que a cela, o lugar que ele estava era frio. Mas traga também o pergaminho e os livros. O pergaminho era o nome dado à Bíblia Sagrada. Paulo era um homem que conviveu com Jesus um bom tempo. Ele teve um encontro presencial com o mestre, conhecia muito sobre o Filho de Deus. Mas a última coisa que ele queria era exatamente conhecer um pouco mais. Conhecer a Deus, meus amados, é algo contínuo e progressivo. O fato de você ter 10, 15, 20 anos de fé não te torna uma pessoa que não precisa aprender. Você, quando participar de um culto como esse, você tem que estar com o coração aberto para aprender. Mesmo que você tenha, como eu, 40 anos de igreja. Mesmo que você tenha 50 anos de igreja, 60 anos. Ah, você já leu a Bíblia 3, 4, 5 vezes, não importa. Deus sempre tem uma novidade para te ensinar. Deus sempre tem algo novo para te falar. E o coração tem que estar aberto. Por isso que Oséias capítulo 6, versículo 3 diz: conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos. O conhecimento de Deus é progressivo e contínuo. Davi queria frequentar a casa de Deus para aprender mais. Era um homem sedento, desejoso. Quando você frequentar um culto, você tem que sair daqui aprendendo alguma coisa. Falamos semana passada aqui no púlpito a importância de deixar que as emoções fluam. Não há nenhum pecado a gente ficar emocionado.
Não há nenhum problema as lágrimas rolarem no rosto, nós temos reações emotivas, isso é totalmente legítimo. Deus nos fez também desse modo. A gente não pode se trancar. A gente não pode, de maneira nenhuma, se fazer de pessoas intocáveis durante um culto. Não, podemos sim, desde que também estejamos dispostos ao aprendizado. Aprender com as canções, com aquilo que as canções estão ensinando. Aprender com a palavra que está sendo pregada. Aprender com o sorriso daquele que está congregando com a gente, com o acolhimento, com um abraço. A gente aprende muito, essa é a ideia. Por isso que é importante buscar a Deus na sua casa, porque aqui a gente cresce. Davi entendia, eu preciso frequentar novamente a casa do meu Deus, porque eu preciso aprender. Buscar ao Senhor na sua casa nos faz crescer, mas a gente aprende também. Eu vou ler o versículo 5 do Salmo 27, para a gente entender, pensar outra ideia aqui da palavra. Olha o que diz: pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Sabe o que a gente aprende aqui? Vai aparecer na tela, você pode repetir quando eu falar. Buscar ao Senhor na sua casa nos faz vencer. 1, 2, 3. Muito bem. Davi parece, nesse texto aqui, que enxerga o ambiente da adoração como um refúgio, um porto seguro. Um lugar que ele deseja se esconder diante dos seus medos. Uma ovelha de Cristo que eu tive o prazer de pastorear disse uma vez que quando criança, o seu lugar de refúgio era dentro do fogão. Quando sentia medo, corria para dentro do fogão. Devia ser magrinho, pequeno, ou o fogão devia ser grande. Eu, quando criança, o lugar que eu corria para me esconder era debaixo da cama. Onde você costuma ir quando você está amedrontado? Quais são os lugares que você considera protegidos o suficiente para te livrar dos teus medos? Davi entendia que o lugar de maior proteção era a casa de Deus. Ele fala, no dia da adversidade, o Senhor vai me esconder no seu pavilhão. No dia da adversidade, o recôndito do tabernáculo vai me acolher. E o Senhor vai me colocar sobre uma rocha. O Senhor vai me proteger. Se você ler o Salmo 27, é maravilhoso. Em dado momento, Davi demonstra tanta segurança na casa de Deus que ele diz o seguinte: se o meu pai e minha mãe se esquecerem de mim, o Senhor me recolherá, o Senhor me abraçará. Davi certamente tinha muitas experiências de vitórias na casa de Deus. A casa de Deus é lugar de crescimento, mas aqui também é lugar de vitória. Você sabia disso? Que coisas sobrenaturais acontecem aqui. Isso é maravilhoso porque para a sociedade o que nós fazemos aqui é algo meramente folclórico, é produto de uma cultura religiosa. É assim que as pessoas descrevem o que fazemos hoje. Mas segundo a Bíblia, o ajuntamento dos crentes tem requintes de sobrenaturalidade. Quando você está aqui, você está se envolvendo com o mundo sobrenatural. Davi sabia tanto disso, que ele diz: Deus, eu quero estar na tua casa, porque lá eu me sinto seguro. Quando estamos na casa de Deus, durante uma oração, o Senhor pode nos curar. É o que o texto está nos ensinando. Quando estamos na casa de Deus, durante uma canção, o Senhor pode nos livrar. Quando estamos na casa de Deus, durante uma pregação, o Senhor pode nos responder.
Você consegue me entender? O quanto é importante, por que Davi valorizava tanto a casa do Senhor? Precisamos valorizar esse lugar sob essa ótica, nessa perspectiva, que aqui coisas extraordinárias acontecem. É evidente que a gente não pode ser interesseiro. Davi mesmo não foi. Ele não ia à casa de Deus simplesmente para obter coisas. Talvez seja um paradigma que a gente precisa quebrar. Esse negócio de enxergar Deus como uma espécie de Papai Noel, um senhor de idade com um saco nas costas cheio de presentes para nos dar. Não estou fazendo aqui apologia ao período natalino, não é isso que eu estou dizendo. Mas Deus não pode ser visto dessa maneira. Senão isso é muito isso é muito egocêntrico, muito egoístico. Nós não podemos olhar Deus dessa maneira, como alguém que apenas nos dá coisas. O próprio Senhor Jesus disse que coisa melhor é oferecer do que receber. Coisa melhor é oferecer. Nós estamos aqui para oferecer, muito mais do que para receber. Mas é claro que Deus pode se revelar, porque aqui é lugar de vitória, aqui é lugar de transformação. Já ouvi muitos testemunhos, coisas que aconteceram durante um culto. Gente que precisava de um conselho, e escutou o conselho num pedaço de uma canção. Gente que estava doente, sem poder mover o braço, e depois da oração dizer: pastor, olha para o meu braço, pastor, eu estou curada, pastor. Gente que precisava de um milagre, e depois de um culto recebeu um telefonema dizendo: eu recebi um milagre, pastor, que eu tanto esperava. Por que a casa de Deus é tão importante? Porque aqui é lugar de vitória, aqui é lugar de aprendizado, mas aqui é lugar de vitória. O versículo 6 diz assim, palavras do autor aqui do Salmo: agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Olha que legal, Davi está dizendo que Deus vai levantar a sua cabeça. Quando estamos cabisbaixos, a melhor coisa que temos a fazer é se relacionar com Deus, porque o texto diz que Deus vai levantar a nossa cabeça. E a palavra nos dá uma lição tremenda aqui no final. Davi está dizendo que vai oferecer sacrifícios. Naquele contexto, o ato de oferecer sacrifícios era uma prova de gratidão. Davi está dizendo que estava animado para ir no culto, para presentear a Deus. Quando ele diz: eu salmodiarei ao Senhor, salmodiar é uma palavra relacionada à música. Como ele era um músico, ele está dizendo: Deus, eu estou desejoso de ir à tua casa, porque eu quero agradecer com minhas músicas, com meus dons. Essas expressões do rei Davi revelam que a casa de Deus é lugar de gente grata. Se você vem à igreja e você não consegue perceber esse movimento, talvez esteja faltando sentimento agradecido no seu coração. Nós temos que ser gratos. Eu escutei isso no PG essa semana. Eu nem tinha escrito a lição ainda, tinha nem escrito a mensagem ainda. Alguém falou num PG que eu estive, num pequeno grupo: quando eu vou para a igreja, eu começo a lembrar de tudo que Deus faz por mim, e eu vou com o meu coração agradecido. Isso me inspira. Foi bem legal, aprendi muito com essa frase que eu ouvi essa semana. O que inspira a pessoa é a gratidão. É isso aí. Ainda que Deus não nos dê mais nada, porque mesmo quando Ele não nos dá, a gente continua louvando, mas a gente vai por sentimento de gratidão. Quando a gente age dessa forma, a gente percebe que nada, absolutamente nada, é mais importante do que buscar ao Senhor na sua casa. Vocês podem ficar em pé, por gentileza, por favor? Que eu gostaria de orar
Nós vamos orar. Podemos sim agora, nesse momento, falar para Deus sobre algumas inquietações da nossa alma. A gente pode. Mas quando Jesus ensinou a gente a orar, Ele não apenas disse para nós pedirmos o pão de cada dia. A oração do Pai Nosso é uma oração modelo. Alguém perguntou a Jesus como é que se orava, como é que se ora. E Jesus apresentou um exemplo de oração, que foi o Pai Nosso. E Jesus não disse que na oração a gente apenas tem que pedir. Pelo contrário, os elementos que envolvem a oração têm outros detalhes que vão além daquilo que a gente precisa. Jesus ensinou a gente adorar o Pai, agradecer ao Pai. E esse é muito oportuno, de nós conversarmos com Deus, também agradecendo pelas coisas que Ele faz por nós, falando o quanto é bom estar aqui, nesse lugar, tentar enxergar a beleza do momento. Meus irmãos, não deixem que as adversidades da vida lhe provoquem uma cegueira, a ponto de você não enxergar as belezas espirituais que um culto proporciona. Davi, sob forte tensão, disse: eu quero estar na casa de Deus para contemplar a beleza do Senhor, a beleza de uma canção, a beleza de um sorriso, a beleza de um abraço, a beleza de uma palavra, a beleza de uma oração. Isso é maravilhoso. É oportuno a gente conversar com Deus sob esse prisma. E eu convido vocês a fechar os seus olhos. Vocês podem apenas ouvir minha oração, se quiser, não tem problema nenhum. Mas vocês podem também misturar suas palavras com as minhas. Você pode orar no seu pensamento, se quiser. Pode orar em voz baixa, mas na hora da oração, se quiser orar em voz alta, você pode também. Você pode aí reproduzir suas palavras. E pode ser que as suas palavras, misturadas com outras, elas se tornem ininteligíveis para mim. Sobretudo, para pessoas como eu, que tenha dificuldade de ouvir mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Mas Deus é tão grande, que Deus consegue ouvir nitidamente cada uma das nossas preces. As muitas orações não confundem Deus. Isso é uma beleza aqui, Vanessa. Enquanto a Michele e a Patrícia oram, enquanto a irmã Rose ora, enquanto o Pedro ora, Deus consegue ouvir como se fosse apenas uma pessoa falando. E Deus ouve atentamente. E nessa oração, não sejamos egoístas. Vamos dizer para Deus o quanto Ele é bom. Vamos dizer para Deus que somos gratos pelas coisas que temos. E em dado momento a gente pode falar: Deus, se o Senhor não quiser dar o que eu vou precisar, tudo bem. Mas eu vou dizer o que eu estou sentindo. E Deus, na sua soberania, Ele pode fazer algo extraordinário entre nós. Ele pode fazer uma coisa que você jamais esperava. Ele pode tornar a sua vida um verdadeiro testemunho de milagre. Creia nisso. Mas ore comigo. Una a sua fé à minha. Você de casa também. Não perca esse momento especial. Meu Deus, como é bom estar na tua casa. Vale mais um dia neste lugar do que 1000 em qualquer outro. Nós podemos provar isso, porque aquilo que recebemos aqui, aquilo que encontramos aqui, não pode ser recebido e encontrado em nenhum outro lugar. Tem lugares maravilhosos mundo afora, que nós mesmos gostamos de frequentar, mas nenhum deles é capaz de saciar as demandas espirituais que nossa alma anseia. Nenhum outro ambiente é capaz de
provocar em nós a sensação que a casa de Deus provoca. Meu Deus, eu oro na autoridade de Jesus, para que isso se torne real entre nós, que isso seja vívido em cada personagem deste culto, em cada pessoa que participa dessa celebração, que todos sintam a vibração dos céus, que todos sintam o mover de Deus, que todos sintam o sobrenatural do Espírito Santo. Nós te louvamos, ó Deus, te adoramos, porque o Senhor é bom em todo tempo, o Senhor cuida de nós, não porque merecemos, não por causa da nossa bondade, por causa da nossa honestidade, pelo contrário, nós somos maus por natureza, fomos criados num ambiente pecaminoso, e o salário do pecado é a morte, é isso que merecemos. Mas a tua graça nos alcança, nos abraça, a tua graça nos renova e nos apresenta diante do Senhor. Por isso nós te agradecemos, e com os nossos dons, com o nosso fôlego, com nossa alegria, nós exaltamos o teu nome. Te adoramos, Senhor, bendizemos o Senhor. O Senhor é o nosso Pai, é o Pai que está nos céus. Que possamos lembrar disso todos os dias da nossa vida, que não há nada melhor, não há nada mais importante do que frequentar este lugar. Que aqui, meu Deus, seja o nosso porto seguro, que aqui seja o nosso refúgio, para que durante as lutas possamos sentir o Senhor nos acolhendo, o Senhor nos escondendo no seu pavilhão, o Senhor nos colocando sobre uma rocha e levantando a nossa cabeça contra os nossos inimigos. Acreditamos nisso, Senhor, que segundo sua misericórdia, os céus se abram sobre nós, e se houver algum tipo de perturbação, algum tipo de opressão, algum tipo de angústia, que tudo isso seja dissipado pelo poder da tua palavra, porque aqui, além de ser lugar de aprendizado, de crescimento, aqui é lugar de vitória, porque se o Senhor é por nós, nada será contra nós. Nós cremos nisso, ó Deus, e nós te louvamos e te exaltamos, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom em todo tempo, e em todo tempo o Senhor é bom. Glorificado seja teu nome, aleluias, bendito seja Deus, aleluias. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo,
eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti e te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Sem dúvidas, esse é o melhor lugar. Sem dúvida, Deus está no meio de nós. Você já deve ter ouvido a frase que diz: quem ama, cuida. E o Senhor, Ele nos proporciona cuidar da sua obra, através dos dízimos e das ofertas, para que o templo se mantenha aberto, para que possamos estar aqui adorando a Deus como irmãos, em conjunto. Deus estabeleceu o dízimo e a oferta para que possamos manter esse local. Nesse momento, eu vou orar pela sua vida, para que Deus abençoe a sua casa, o seu trabalho, tudo aquilo que você faz. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Pai, Tu és maravilhoso. Senhor, nós Te agradecemos, ó Pai, por poder fazer parte desse movimento, Senhor, de suprimento, ó Pai, para que a Tua casa se mantenha aberta, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é quem nos dá, ó Pai, desde o fôlego de vida, a saúde e a oportunidade de granjear o pão, para que tenhamos, Senhor, o alimento, para que tenhamos um teto, para que possamos, Senhor, viver dignamente. Meu Deus, abençoa os Teus filhos, ó Pai, para que não falte o pão, para que não falte saúde, para que não falte um trabalho, Senhor. Os dê, ó Pai, sabedoria para administrar cada centavo que o Senhor tem colocado na mão de cada um, Senhor, para que eles possam Te honrar, Senhor, em cada momento da sua vida, em cada situação em que forem, Senhor,
usar essas finanças que está em tua mão, ó Pai. Ajuda o Senhor a fazer tudo de maneira digna, Senhor. Ajuda o Senhor a ter um coração agradecido, um coração voltado para a tua obra, ó Pai. Pois isso que o Senhor espera de nós. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por poder fazer parte desse movimento maravilhoso chamado Igreja. No nome de Jesus eu oro e agradeço. Aí na sua cadeira você tem o envelope para dízimo e oferta. Também tem o adesivo com o QR Code e com os dados bancários. Peço que envie o comprovante para o número que está aparecendo aqui na tela, caso você faça uma transação bancária, para que seja contabilizado devidamente o seu dízimo ou oferta. A igreja tem a oportunidade de dizimar e ofertar. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Glória a ti, Jesus. Somos teus filhos, teus servos, Pai. Deus querido, queremos te adorar, ó Deus, em espírito e em verdade. Aleluia. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou.
sou em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Glória a Deus. Pode sentar, meu irmão. Obrigado, meninas. Que bênção de Deus. Como é bom servir a Jesus. A gente entende, a partir de sensações como essas, por que o rei Davi fazia tanta questão de estar na casa de Deus. Foi um período de... Nesse mês de agosto, nós tivemos um período de reflexão sobre a compreensão de que aqui é o melhor lugar. Carreguemos isso para a vida, irmãos. A importância de estarmos aqui na casa de Deus, celebrando ao Senhor. É tão pouco tempo comparado às outras coisas que a gente faz. A gente passa a semana inteira realizando nossas atividades de natureza pessoal. Sábado é um dia da gente separar para congregar. Seja de manhã, como veio uma turma pela manhã, seja aqui no fim da tarde. A gente precisa de vocês. E é importante compartilhar isso com as pessoas, dizer para as pessoas o que você sente aqui. Eu pastoreio hibridamente todos os sábados e deixo o canal do YouTube aberto no meu celular e também saboreio as palavras dos irmãos pedindo oração. Teve o irmão Flávio, que não veio hoje aqui, está lá em Caçapava assistindo, dizendo, Deus mudou minha vida. É isso aí, é coisas que o movimento espiritual nos permite. Gente que precisa de nós, como o pastor apareceu pedindo oração. O Lucas também assistindo a gente, dizendo, olha, estou orando. Isso é igreja, isso é maravilhoso. A gente tem que vir e convidar outras pessoas para estar aqui com a gente. E semana que vem, a gente só vai iniciar a série de mensagens de setembro, obviamente, no mês seguinte, mas semana que vem a gente vai ter um culto especial. De manhã temos nossa programação, mas à tarde, como fazemos todos os anos, teremos nosso louvorzão. Teremos um espaço aqui de cantorias, um espaço aqui de mais louvores do que um culto comum. E eu desafio vocês a estarem com a gente, a estarem conosco, celebrando a Deus nesse momento oportuno. Venha, convide pessoas. O louvorzão é um espaço de adrenalina espiritual. Participe. Os últimos anos que a gente realizou foi uma bênção de Deus. E você não pode também, nesse momento, vir sozinho. Venha com outras pessoas. Convide amigos, convide parente. Venha com a gente, porque esse sábado que vem promete. Sábado, dia 30, às 17 horas. Pastor, eu sou crente promessista, mas estou na Bahia. Como é que eu faço? Pega o avião, dá tempo, pega o ônibus, 2 dias, dá tempo, né, Pedro? 2 dias é na quinta-feira, dá tempo. Pastor, não consigo, então assiste com a gente, tá bom? Participe, vai ser maravilhoso, vai ser impressionante, nós cremos dessa forma. Fique em pé, por gentileza. Eu vou despedir com a bênção apostólica, como de costume. Vou pedir para o Mateus, o nosso moço da live, deixar a live ligada por alguns minutos, para que os irmãos de casa sintam-se como se estivessem conosco, participando da confraternização. As luzes vão se acender depois da bênção, mas não vá embora correndo, dá um abraço a alguns irmãos, se apresente se você não conhece, dá uma olhada, a gente sempre tem visita aqui na igreja, eu já vi que hoje tem. Fala para a pessoa, você que é da casa, diga o quanto ela é bem-vinda, porque é bem-vinda mesmo. Às vezes não dá tempo de falar com todo mundo, mas separa alguns minutos para trocar ideia. Isso faz a gente crescer também. Acredite. Curve sua cabeça e seja abençoado com a palavra de Deus que diz: que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito permaneçam conosco, desde agora e para sempre. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, irmãos.
deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. O Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Quando se rendem, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, me rendo, me rendo. Uau! Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não povoaria o céu. Ela não teria força para adorar, não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo. Não, não. Tentaram nos calar matando alguns irmãos, mas nada adiantou, surgiram mais cristãos.
Atuando como Paulo e Silas na prisão, movendo o grande céu, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá, brilhando em toda parte. A igreja vem, quebrando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem, como aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem, arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar.